TV Esportes, você confere. Esgrimistas do União viajam amanhã para competir pelo Brasil no Campeonato Pan-Americano no Paraguai. Natação paralímpica embarca nesta quarta para disputar o Mundial em Portugal. A delegação tem aí duas atletas que treinam aqui no estado. E mais, atual campeão Atlântico estreia na Liga Gaúcha de Futsal. Tem ainda a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Pádel, que tem recorde de inscritos em Santa Maria. TV Esportes está no ar. Muito bem, a gente abre o programa falando de esgrima. Embalados aí pelas conquistas no torneio 95 anos da Confederação Brasileira da Modalidade, esgrimistas do Grêmio Náutico União embarcam nesta quinta-feira, amanhã, né, para competir no Pan-Americano em Assunção, no Paraguai. Bucão. Cartão amarelo. Mariana Pistoia, Guilherme Toldo e Thalia Calazans são os atletas do GNU que vão disputar o Pan-Americano integrados na seleção brasileira. A competição começa nesta quinta, dia 2, e vai até 8 de junho. No torneio nacional, Toldo conquistou o ouro no florete masculino adulto, enquanto Calazans levou o ouro no florete feminino juvenil e o bronze no florete feminino adulto. O ouro nessa disciplina foi ganho por Mariana Pistoia, que na decisão superou a favorita Bia Bulcão, que há 3 anos não perdia um título nacional. E agora a gente confere o depoimento que a Mariana gravou especialmente para o TV Esportes. No final de semana passada eu conquistei a medalha de ouro no nosso último torneio nacional, que foi em Contagem, Minas Gerais. E agora na quinta-feira eu viajo para o Campeonato Pan-Americano Adulto. Peço a torcida de todos, que é uma competição muito importante para eu subir no ranking internacional e também porque é uma competição que classifica as equipes para os Jogos Pan-Americanos do ano que vem. Muito bem. Bom, no TV Esportes a gente está recebendo a Thalia Calazans, esgrimista do Grêmio Náutico União, que também está se preparando para viajar para competir no Pan-Americano, que vai ser disputado em Assunção do Paraguai. Bom dia, Thalia. Obrigado pela atenção com a gente aqui no TV Esportes. Quantos anos, Thalia? Eu tenho 19 anos. 19 anos. E aí, qual é a expectativa para essa... O que dá para esperar dessa competição que acontece? Vai até o dia 8 de junho, inicia amanhã, né? Isso. Eu e o pessoal da União, a gente joga dia 5 e 6 de junho. Acho que a minha principal expectativa é realmente adquirir experiência, meu primeiro campeonato pan-americano adulto, e acho que é o que eu tenho tentado fazer nesses últimos meses, começando a minha carreira como adulto. Mas acho que também tem bastante foco, bastante expectativa na equipe, tanto, como a Mari falou, para classificar para os Jogos Pan-Americanos de 2023, quanto para também buscar uma medalha e crescer no ranking mundial a equipe brasileira. Pois é. Bom, tu falaste, né, nos últimos meses aí teve uma enxurrada de competições, né? Vamos falar algumas delas aí, justamente como tu fala, é a questão da transição, é por isso que acontece essa quantidade de campeonatos, assim, transição de juvenil, adulto, nesse sentido. Assim. O que a gente pode falar? Tem a Copa do Mundo, teve 2 Copas do Mundo, teve o Pan Cadete Juvenil. O que a gente pode falar, avaliar dessas competições aí que vieram, né, anteriormente? Eu acho que eu consegui ter uma finalização dessa minha última temporada juvenil bastante forte. Teve vários campeonatos, teve os Jogos Pan-Americanos Júnior, a primeira edição, em que eu fiquei a 1 ponto da medalha, mas que foi uma experiência muito boa. E também comecei agora a jogar as Copas do Mundo adulto com mais consistência, com as colegas de equipe, a Bia Bulcão e a Mari Pistoia. E a gente conseguiu ter essa consistência nas Copas do Mundo, e eu acho que adquiri essa experiência para começar as próximas temporadas bem forte, focados na classificação olímpica. Então, acho que foi um período de muita competição e de muito crescimento, e que acho que foi uma boa transição que eu estou fazendo do juvenil para o adulto. Pois é, nesse caso, nessa transição, quais são os desafios principais? A questão dos adversários, do juvenil para o adulto? O que tu está percebendo assim, de diferente nessa transição, justamente do juvenil para o adulto? Assim? Por exemplo, o adversário te estuda mais? O que tu percebes nesse sentido? Eu acho que é uma questão de enfrentar pessoas com muito mais experiência que tu. Então, no juvenil, todo mundo tem a mesma idade, todo mundo tem
uma experiência parecida nas mesmas competições. E acho que agora tem uma gama bem maior de pessoas e pessoas que têm experiências de jogos muito diferentes. Então, acho que... E também tem muito mais competição e acho que as coisas valem mais. São coisas... vai ficando mais importante, vai ficando mais... e também mais diversificado. Então, é sobre estudar e ter esse jogo diferente que funciona com mais pessoas, tanto no juvenil quanto no adulto. Bom, 19 anos, como é a esgrima? Como é a tua trajetória da esgrima? Por que a esgrima? Tem uma história de família também nesse sentido ou não? Eu acho que eu entrei na esgrima um pouco por acaso. Meus pais queriam que eu fizesse mais esporte e por algum motivo, ninguém sabe exatamente por que eu comecei na esgrima. E foi uma coisa que foi amor meio à primeira vista. As pessoas da esgrima, as experiências que a esgrima me proporcionou, sempre foram a coisa que mais me manteram. Então, as pessoas, tanto do União, do Brasil e internacionalmente, sempre foram muito acolhedoras nesse esporte e eu comecei a gostar de treinar e ter mais sucesso. E agora não tem mais como largar. Bom, e tu, na verdade, tu estudas, tu faz universidade, né? Mas tu não estuda no Brasil, né? Não, eu estudo na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e eu me mudei para lá, acabei de terminar meu primeiro ano de faculdade, voltei aqui para o Brasil de férias para realmente focar na esgrima. E fui para lá por mais questões acadêmicas, era um sonho que eu tive sempre morar fora, e eu pude combinar essa coisa do acadêmico com uma esgrima muito forte também, e a oportunidade de participar de mais campeonatos e treinar com pessoas diferentes lá. Bom, lá nessa universidade também treina, tem times de esgrima, tem seleções, vamos dizer, nesse sentido. Isso, daí eu estou no time da faculdade, eu treino com as pessoas que estão lá e jogo os campeonatos tanto universitários quanto os nacionais dos Estados Unidos e os internacionais que tem por lá. Então, tem sido é possível, nessa rotina, tu conseguir fazer esses treinos e ter uma competição de maneira, assim, competitiva, vamos dizer assim? É bem difícil, mas é uma coisa que eu tenho tentado balancear, essa parte do acadêmico com o esporte, porque são duas coisas muito importantes para mim. Então, acho que com bastante disciplina, bastante esforço, está dando certo até agora. Pô, maravilha. Como é que tu tem percebido justamente assim, até tu, um atleta juvenil, indo para o adulto, como é que tu tem percebido o esgrima no Brasil, nesse sentido? É legal a gente ouvir os jovens, né? Como é que tu tem percebido justamente esse esporte, que não é... Às vezes o pessoal olha, não é tão distante em alguns momentos, né? Para muita gente é distante, mas como é que tu tem percebido os jovens, alguns jovens se interessando pelo esgrima, e como é que tu percebe o Brasil no esgrima? A gente tem grandes nomes, né? O Toldo, a gente falou ali anteriormente, mas como é que tu percebe o esgrima? Acho que desde que eu era criança, desde que eu comecei a jogar num nível internacional, o Brasil tem crescido bastante dentro da América Latina, está realmente virando uma potência, e aí vindo com nomes também... tanto nas categorias mais baixas quanto no alto rendimento, vindo cada vez com mais nomes que estão realmente se destacando no cenário mundial. O Guilherme Toldo certamente é uma pessoa que vem fazendo muito pelo esporte e vem popularizando. E eu acho que a gente vê tanto as competições nacionais crescendo bastante, quanto as competições internacionais tendo mais destaque de brasileiro, tanto de participação quanto de resultados. Então, acho que vem numa crescente bem positiva, apesar de ainda ter muito mais o que melhorar em questão de resultados, de investimento e também de visibilidade. Justamente, mais visibilidade. Bom, então, a equipe vai de esgrimistas, vai na espada feminina e masculina, né? Florete feminino e masculino, também sabre feminino, e se classifica, e tem classificação, classifica para outras competições, começa amanhã, é isso, né? Isso, então começa amanhã, começa com o sabre, depois temos o florete, que é quando a maioria dos atletas gaúchos vai jogar, e depois a espada, então é dividido por armas. E todas essas equipes estão tentando buscar a classificação para os Jogos Pan-Americanos, e para isso a equipe tem que estar entre as 7 melhores do campeonato por equipes. E depois a decisão de quais são os atletas vai ser decidido pelo ranking nacional, uma vez que a equipe consegue a classificação. Muito show. Thalia Calazans, gremista aí do Grêmio Náutico União, está nessa jornada aí. Obrigado, sucesso, sorte sempre, tá bom? Muito obrigada. Valeu. Bom, esta noite tem jogo antecipado aí da segunda rodada da Liga Gaúcha de Futsal em Erechim. O Atlântico recebe a AGE de Guaporé. O time da casa é o atual campeão. No ano passado ficou com o título após superar a ACBF na final.
4 partidas disputadas no final de semana abriram a primeira rodada do Gauchão. A AGE estreou com derrota em casa, levou 4-3 de Horizontina. A SASI, Sociedade Atlética de Selbar, perdeu em casa para a Associação Uruguaianense por 5-4. O Guarani de Espumoso bateu a ALAF por 6-4. Em Frederico Westphalen, o Guarani bateu a Associação Marauense por 5-4. As partidas da ACBF, Atlântico e Açoeva foram remarcadas por causa da Liga Nacional. O confronto desta noite em Erechim está marcado para as 7 horas no ginásio Caldeirão do Galo. E agora a gente vai ver como é que foram os gaúchos na 9ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, teve clássico estadual entre ACBF e Açoeva. No final, vitória do time da casa por 2-1. A Laranja Mecânica pressionou desde o início e chegou logo ao primeiro gol marcado por Pedro Rei. Mantendo a superioridade até o intervalo, a ACBF desperdiçou boas chances para aumentar a vantagem. No segundo tempo, a expulsão de Romarinho dificultou a missão da Açoeva e a ACBF aproveitou para fazer o 2-0, gol de Pedrinho. Valdim, perto do fim, descontou para os visitantes que ainda acertaram o poste nos instantes finais. Na classificação, a equipe de Carlos Barbosa saltou para o segundo lugar com 20 pontos. Nesta quinta-feira, enfrenta o Cerca, em Casca, na estreia da Liga Gaúcha de Futsal. Já a equipe de Venâncio Aires caiu para a 6ª posição na competição nacional com 17 pontos. Na outra partida com o time gaúcho, o Atlântico sentiu o peso dos desfalques e perdeu por 3-1 para o Magnus, em Sorocaba. Com gols de Charuto e Ernesto, os paulistas abriram 2 gols de vantagem, mas Everton reduziu para o time de Erechim ainda na primeira etapa. Após o intervalo, Rodrigo garantiu o triunfo do Magnus. Na classificação, o Atlântico é 11º com 13 pontos. Hoje à noite, os erechinenses pegam o Guaporé na estreia do campeonato estadual. E a segunda etapa do Circuito Gaúcho confirma o crescimento do pádel no estado. Mais de 500 atletas participaram da competição. O evento, organizado pela Federação Gaúcha do Pádel, teve mais de 250 duplas inscritas, um recorde de participantes. As partidas foram distribuídas em 3 quadras da cidade da região central do estado: Esquadra, Sesla e Star. Foram realizadas disputas em diversas categorias, como profissionais, amadores, iniciantes, sêniores e menores, do sub-12 ao sub-18, todos no masculino e feminino. Na primeira categoria, vitória da dupla Anderson Heigert e Vinícius Santos sobre Luiz Eduardo Medalha e José Dezena, por 2-1. Entre as mulheres, o título ficou para a dupla formada por Marina Brandão e Alessandra Abud de Barros. Elas bateram Franciele Gaspar e Tatiana Sarragov, por 2-0. A Delegação Brasileira de Natação Paralímpica embarca nesta quarta para a disputa de Mundial em Portugal. 2 atletas treinam aqui no estado. Carol Santiago, da classe S12, conquistou 3 medalhas de ouro nas Paralimpíadas do Japão no ano passado e treina no União em Porto Alegre. Já Larissa Rodrigues, da classe S3, conquistou em abril 5 medalhas, 2 de ouro na etapa de Berlim do Circuito Mundial. Ela treina no Recreio da Juventude em Caxias do Sul e é a mais jovem da seleção brasileira. Terá 17 anos e 7 meses durante o Mundial. A competição vai ser realizada na Ilha da Madeira, em Portugal, entre os dias 12 e 18 deste mês. A equipe embarca hoje para o país europeu para dar início ao período de aclimatação antes da competição. Ao todo, 29 atletas foram convocados para representar o país nas provas individuais e de revezamento. 1/3 deles tem menos de 23 anos, demonstrando uma renovação da equipe. E assim a gente vai finalizando o TV Esportes desta quarta-feira. A gente volta amanhã, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.